Climograma é uma forma de representação gráfica do clima, o qual permite de uma maneira simples e eficaz a verificação da variação climática de determinada região. É útil também para identificar e comparar as variedades climáticas de diversas regiões do globo terrestre. Observe os climogramas e responda às alternativas. Qual é o mês de maior seca nos climogramas apresentados nas duas cidades? Em ambas cidades, o mês de julho é o que, estatisticamente, nos climas apresentados, possui maior estiagem. Qual das duas cidades apresentou maior precipitação anual? Conforme o gráfico, Brasília apresenta maiores índices pluviométricos anuais que Roma. Com base nas médias de temperatura, é possível afirmar que essas cidades estão em estações diferentes? Explique detalhadamente sua resposta. Sim, pois enquanto Roma, estando no hemisfério norte, passa por seu período mais quente do ano, com temperaturas de 30 graus Celsius no mês de julho, indicando que a estação do ano neste local é verão, em Brasília, no hemisfério sul, a temperatura mais fria registrada no gráfico ocorre semelhantemente em julho, indicando que nessa cidade, Brasília, é inverno. Os climogramas dessas cidades representam quais tipos de clima? Se analisarmos essas localidades, descobrimos que em Roma o clima é o mediterrâneo e em Brasília o clima é o tropical. O estudo das camadas da Terra é realizado na superfície, observando-se seus fenômenos. As camadas da Terra possuem duas abordagens distintas, uma segundo a composição química e outra conforme o comportamento físico dos materiais. De acordo com a nomenclatura, associe corretamente as características das camadas da Terra e seus conceitos e a numeração indicada na imagem. Camada constituída pelo magma, material pastoso e muito quente. Isso refere-se ao item 3, denominado manto. Camada de fina espessura que envolve a Terra e onde estão os continentes e os oceanos. Isso refere-se ao item 4, denominado crosta terrestre. É a parte mais interna da Terra, formada principalmente por ferro e níquel. Apresenta as temperaturas mais altas da Terra. Isso refere-se ao item 1, denominado núcleo interno. Camada terrestre que se situa entre o núcleo interno e o manto terrestre. Isso refere-se ao item 2, denominado núcleo externo. O relevo é o conjunto de formas da superfície terrestre resultantes das ações dos agentes internos e externos. No Brasil, o relevo tem formação antiga, sendo muito desgastado. Após o projeto Radam Brasil, liderado por Jurandir Ross, entre as décadas de 1970 e 1980, 28 unidades de relevo foram criadas e distribuídas em 3 grandes unidades. Quais são as 3 grandes unidades de relevo que o Brasil constituiu após o projeto Radam Brasil? Você deve marcar planalto, planície e depressão. Identifique a seguir as formas de relevo, conforme as numerações da imagem. 1. Planície litorânea. 2. Depressão absoluta. 3. Depressão relativa. 4. Planalto. 5. Montanha. Terremotos no mundo são comuns e frequentes. No dia 23 de junho de 2020, um terremoto no sul do México, no estado de Oaxaca, gerou alerta de tsunami no Pacífico e deixou 6 mortes e 30 feridos. Já no Brasil, no dia 2 de junho de 2020, um terremoto assustou os moradores de Vitória, no Espírito Santo. Sobre os terremotos, responda. Explique os motivos que fazem o México ser acometido por terremotos frequentes. O litoral oeste mexicano participa do Círculo do Fogo do Pacífico. Diante disso, há grande movimentação tectônica e tensões na crosta terrestre, próximos aos limites territoriais do México. Além disso,
a vulcões ativos, que também podem contribuir para que os registros de terremotos sejam frequentes neste país. Porque os terremotos registrados no Brasil são de baixa magnitude. As maiores magnitudes de terremotos são registradas nos limites das placas tectônicas. Como o território brasileiro se localiza distante dos limites da placa sul-americana, dentro dos limites territoriais brasileiros, as tensões que podem ocorrer são geralmente relacionadas à liberação de pouca energia. Argumente sobre a possibilidade real do Brasil ser acometido por um tsunami. Estudos apontam que uma possível erupção do Cumbre de la Vieja, no arquipélago de La Palma, possa desprender grande volume de rocha no Oceano Atlântico e desencadear um tsunami, que pode atingir toda a costa leste das Américas e o nordeste brasileiro. Pode-se ainda enumerar a possibilidade menos remota, mas possível, de queda de meteoros em grandes dimensões no Oceano Atlântico e que, caso não sejam destruídos pela atmosfera, desencadearão um tsunami em áreas litorâneas brasileiras. A climatologia nada mais é do que o estudo dos climas, sendo uma integração das condições do tempo num determinado lugar e por um período mínimo de 30 anos. Analise as proposições abaixo relacionadas ao estudo dos climas e, em seguida, marque com um X somente as corretas. A cada 1.000 metros que subimos na altitude, a temperatura decresce 6,5 graus Celsius. Essa afirmativa está correta. O território brasileiro está localizado majoritariamente na porção temperada da Terra. Essa alternativa está incorreta, pois o Brasil localiza-se majoritariamente na porção tropical da Terra. Os ciclones, tufões e furacões são sinônimos e representam um tipo de fenômeno caracterizado por tempestades oceânicas, que se formam nos períodos de equinócio em zonas de baixa pressão atmosférica. Essa afirmativa está correta. Sem o efeito estufa, não haveria vida na Terra. Essa afirmativa está correta. A camada de ozônio é destruída pela emissão de clorofluorcarbonetos, que reagem com o ozônio e o transforma em oxigênio na estratosfera. Essa afirmativa está correta. A primeira camada da atmosfera é a mesosfera. Essa afirmativa está incorreta. Resultante da ação antrópica, o clima de Belo Horizonte tem mudado a cada ano. Essa afirmativa está incorreta. A troposfera, a exosfera, a mesosfera, a litosfera e a estratosfera são camadas da atmosfera. Essa afirmativa está incorreta, em razão da litosfera não pertencer às camadas da atmosfera. As nuvens típicas de chuvas são denominadas cirros. Essa afirmativa está incorreta. A nuvem cirros não é uma nuvem de chuva. O ciclone extratropical é um tornado que se forma entre o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. Esta afirmativa está incorreta. As formas de relevo terrestre também são modeladas por agentes externos, ou seja, pela ação do vento, das chuvas e pela influência das temperaturas. O solo é o resultado do intemperismo e decomposição das rochas. Ele é o substrato terrestre composto por matéria orgânica, dentre outros componentes, capaz de sustentar plantas e vegetais. Analise as proposições abaixo relacionadas ao estudo do relevo e ao dinamismo dos solos e, em seguida, marque com X somente as corretas. O intemperismo químico não contribui para a formação dos solos. Incorreta. A ação do intemperismo no relevo não influencia as formações dos solos. Incorreta. Um solo arenoso é composto de maior quantidade de areia, sendo mais permeável à água do que o solo argiloso, que é composto de maior quantidade de argila e, portanto, mais impermeável. Esta opção está correta. Na pavimentação das ruas, o solo é coberto por materiais impermeáveis como asfalto, que sela a superfície e impede a infiltração da água. Essa afirmativa está correta. Os lixões são espaços que o lixo é depositado a céu aberto e sem tratamento, o que levam à contaminação do solo e da água subterrânea. Essa afirmativa está correta.
Os agrotóxicos que são utilizados de maneira exagerada nas plantações são levados para o solo através da água das chuvas ou irrigação e contribuem somente para a fertilização da superfície. Esta afirmativa está incorreta. O desmatamento deixa o solo exposto e pode provocar a intensificação do intemperismo e da erosão. Essa afirmativa está correta. As queimadas para limpar o solo para o plantio facilitam a proliferação de micro-organismos que contribuem para a maior produtividade da camada de humus. Essa afirmativa está incorreta. O peso de grandes cabeças de gado e de grandes máquinas que trabalham no campo podem fechar os poros do solo, gerando sua compactação. Essa afirmativa está correta. O horizonte C dos solos destaca-se por possuir maior concentração de matéria orgânica, oriunda da vegetação da superfície. Essa afirmativa está incorreta. Solos oriundos do intemperismo em regiões de derrames basálticos são pobres em nutrientes. Essa afirmativa está incorreta. No Brasil, o processo de lixiviação é lento e não interferiu na caracterização químico-mineralógica do latossolo, fazendo um dos solos mais férteis do mundo. Essa afirmativa está incorreta. Observe a previsão do tempo para a cidade de Belo Horizonte e faça o que se pede. Explique por que o tempo atmosférico pode mudar em um curto intervalo de tempo. O tempo atmosférico varia, pois está sujeito a diversos fatores dinâmicos, como variação da radiação solar durante o dia e conforme as estações do ano, deslocamentos de massas de ar de diferentes características. A diferença entre a maior e a menor temperatura de um dia, de um mês ou de um ano é denominada amplitude térmica. Quais datas tiveram a maior amplitude térmica na cidade de Belo Horizonte no período exposto? A resposta correta seria as 2 terças-feiras apresentadas.